Meus otakus, sejam bem-vindos a mais um vídeo de A Jornada do Puro Osso. Paramos no último capítulo com o nosso esqueletão preparando para descer o sarrafo no gordinho. Depois o cavaleiro partir para cima do esqueletão com tudo, confiando que a sua arma encantada contra mortos-vivos daria extrema vantagem contra o esqueletão. Porém, ao tentar desferir o primeiro golpe, as suas mãos são brutalmente arrancadas pelo nosso querido protagonista. O cavaleiro fica olhando para os seus braços só o cotoco sem entender nada. Nesse momento, nosso querido esqueleto diz: "Eu disse para vocês irem embora", enquanto o cavaleiro berra, agoniando de dor ao fundo. Ao ver o cavaleiro agoniando de dor no chão, uma das duas garotas resolve sair correndo em desespero, gritando por ajuda. Enquanto isso, o esqueletão fica pensando: por que vocês não saíram quando eu avisei? Ao mesmo tempo que ele pensa isso, a garota de cabelos loiros joga uma adaga nas costas da garota que estava correndo. Ao ver a cena, o nosso querido Puro Osso assumiu uma posição de guarda para a garota de cabelo loiro, já que ela lançou uma adaga naquela distância com precisão suficiente para matar uma pessoa. Obviamente ela tinha alguma habilidade escondida. Ele diz para a garota se preparar para morrer, e nesse mesmo momento ela se rende e pede para que o esqueletão poupe a vida dela. Ela diz que o nome dela é Rina, de uma guilda composta por assassinos e ladrões e informantes, e que ela poderia ser útil para o nosso querido protagonista. Ela diz que sabia que seria bastante problemático para o esqueleto se aquela doidinha lá de cabelo ruivo saísse da caverna. Nesse momento o esqueleto tá pensando consigo mesmo que ele nem planejava matar a garota. O esqueletão diz que, como ele estava de costa pra ela, a garota podia simplesmente ter matado ele. Mas ela vira pra ele e fala que só de olhar pra ele, ela sabia que não adiantaria ela tentar fazer nada, que ela não conseguiria matar o protagonista. O cara é foda, né, mano? Ela disse também que já tinha levado a garota na caverna com intenção de matá-la, então, diferentemente do resultado, estaria todo mundo morto ali. O esqueleto entende a situação e simplesmente manda a garota embora porque ela tá atrapalhando o treinamento dele. Fala que dessa maneira ele pouparia a vida dela. A garota insiste que pode ser útil pro esqueletão e ele insiste que não precisa da ajuda dela. Só que ele se lembra que ela veio de uma guilda de assassinos e informantes, então informações pra ele seriam coisas úteis. Nesse momento ele pergunta pra ela se ela tem informações e ela radiantemente responde que sim. E aí que o esqueletão pergunta se ela sabe alguma coisa sobre a Necron Society, que foi os malucos lá que matou a bichinha lá, mano. Ela diz que o que o nosso querido Puro Osso tá pedindo são informações de alto nível e que ela acha que sabe de algumas coisas. Só que ela tem condições pra contar isso pro nosso protagonista. Nesse momento, o esqueletão bota a espada no pescoço da loirinha e fala que só o fato de eu ter poupado a sua vida já satisfaz qualquer condição sua. O que é brabo, filho. Ela diz que entende que, no entanto, seria bem difícil ele descobrir qualquer coisa se ele não for um membro da guilda, e que ele poderia comprar as informações, só que seria uma tarefa muito difícil pra ele graças à aparência de esqueleto dele. O esqueletão decide não matar ela e pergunta qual que é a condição dela, e ela diz simplesmente que quer ser aliada do esqueletão. E é então que nesse momento aparece um layoutzinho pra ele. Ele se recorda que apareceu a mesma coisa quando ele tava com a Rúbia. É basicamente uma nova quest dizendo pra ele tentar fazer da garota loirinha uma aliada dele dentro da guilda dos assassinos lá. Nesse momento, o esqueletão simplesmente pega a garota pela garganta e fala: como se matar a sua parceira pelo seu próprio bem não fosse o bastante, você ainda fez isso com uma companheira humana, sem qualquer hesitação, não foi? Te fazer de aliada. Eu não quero ser esfaqueado pelas costas, entende? Nesse momento, ela diz que não é companheira daqueles humanos, que na verdade ela meio que despreza os humanos porque eles só usam o corpo dela. Disse que não enxergam ela realmente por dentro. E também pergunta se não é assim pro senhor cavaleiro, se referindo ao nosso querido esqueleto. Não importa quanto eles olhem, eles só enxergam um monstro cujo crânio deve ser partido. E diz que ela e o protagonista estão no mesmo barco. A partir daí, os dois começam a trabalhar juntos, matando quem entra na dungeon que o esqueleto tá. Enquanto o nosso esqueletão faz o trabalho de cavaleiro atacando pela frente, ela faz o trabalho de um assassino atacando pelos flancos. O esqueletão acaba subindo alguns levels, deixando a sua habilidade de esgrima nível 4, afinidade com a dungeon 19%, e a afinidade com a dungeon vai subindo conforme ele vai matando e coletando loot dos malucos que entram na dungeon. Chega um momento que o esqueletão encontra um livro, o Mago Repugnante. Ele dá uma abridinha no livro e acaba entendendo tudo, tá ligado? Fala que a sabedoria dele aumenta em um ponto. Na verdade, o mangá deixa explícito que ele leu o livro inteiro.
Ele disse que leu todos os livros que ele encontrou e que apenas 2 deles aumentaram a sua inteligência: o Mago Repugnante e o Guia Não Oficial das Forças Armadas pelo Mundo. Só esses 2 livros. Hina se senta do lado do nosso amiguinho esqueleto, encosta nos seus ombrinhos lá e começa a sair frozinha dela, mano. Ela tá apaixonadinha no esqueletão. Ela percebe que o esqueletão tá de olho nos livros e diz que se ele quiser, ela pode ir na vila procurar por mais. Nesse momento ele diz que não precisa e pergunta quais são as dungeons mais próximas dali. Ela fala que tem 4 e que todas elas demoram 1 semana de viagem. Classe E, Cemitério Árido, que é uma dungeon subterrânea. De classe D, Ruínas do Jazigo Araneidel, que é uma dungeon de classe C. Araneidel, que nome chato de ler, cara. E Zona Retorcida Sombria junto com a Floresta Maligna, que não deixou muito específico qual que é a classe das duas, não. Ela se deita para descansar no colo do esqueletão e nesse momento o protagonista acaba ficando com sono, apesar de que não é uma coisa normal, já que ele é um monstro. Nesse momento aparece uma mensagem no layoutzinho dele, dizendo que ele passou 182 noites na dungeon, basicamente meio ano. Tinha um aviso também de que ele estava sucumbindo à sua natureza humana e que a dungeon estava tentando devorar ele. Nesse momento ele é pego meio que em uma ilusão, onde ele tá com a sua antiga mestre Sucubus. Aí ele começa a se questionar se tudo que ele tinha vivido realmente aconteceu ou se era um sonho. Nesse momento a antiga mestra dele começa a abraçar ele, dizendo que tá tudo bem, que ele não precisa se assustar. Nesse momento o esqueleto e sua antiga mestra começam a andar dentro da ilusão, enquanto o corpo do esqueletão começa a realmente andar dentro da dungeon, como se fosse um monstro sem consciência. Enquanto o Puruoso tá preso naquele Tsukuyomi dele lá, a Hina levanta e acaba saindo de dentro da dungeon. No momento em que ela sai, ela acaba se encontrando com um grupo de aventureiros que chegou lá pra entrar na dungeon. Nesse momento corta pro esqueleto dentro da ilusão, junto com sua antiga mestra. Eles começam a conversar sobre o que estava acontecendo nesse sonho. A Sucubus diz que a Hina é uma garota animada por pedir para ser aliada do esqueletão. Nesse momento a sua mestra olha para ele e diz: "Então, você também vai deixá-la morrer? Assim como você me deixou." O esqueleto fica confuso e pergunta do que ela estava falando, e no nada aparece a mensagem da dungeon. Um intruso apareceu, a mesma mensagem que sempre aparece quando alguém entra na dungeon com o esqueletão. A garota Hina entra correndo, acha o esqueletão e diz que não é hora para ele ficar relaxando. Nesse momento foca no olho do esqueletão e tem uma espécie de luz roxa saindo do olho dele. Ela começa desesperada, dizendo que tem uma tropa do lado de fora. Nesse momento, o nosso protagonista levanta, parecendo realmente um monstro, murmurando: "Eu irei protegê-la." A garota, sem entender nada, pergunta qual que é o problema. Então o protagonista começa atacando a Hina. Ela se desculpa, pergunta se fez alguma coisa que ofendeu ele, e nesse exato momento uma flecha é disparada em direção a ela. O pessoal encontra ela e, como ela tá junta com um esqueleto, começam a dizer que ela é necromante. E nesse exato momento ela é banhada por uma chuva de flechas. Enquanto essa treta toda tá acontecendo, o Puruoso ainda tá na esquizofrenia dele, pensando consigo mesmo que vai evitar que os caras lá machuquem a mestra dele de novo. Ela pergunta se é verdade e é nesse momento que a Rúbia aparece de novo e pergunta: "Então por que você me deixou pra morrer?" Ela diz que o protagonista disse que a protegeria. O protagonista diz que não sabia que algo como aquilo iria acontecer. A mestra dele sussurra no ouvido dele, perguntando se ele não sabia ainda o motivo dele não conseguir proteger elas. E é nesse momento que ela diz que é porque ele ainda é fraco. Começam a gritar com ele, dizendo que a culpa é toda dele, que elas estavam erradas em confiar nele. Bem a dungeon tentando engolir ele mesmo, saca? Nesse momento, o esqueletão tá num vórtice de sofrimento e desespero, tentando não ser engolido pela própria loucura dele. E é nesse mesmo momento que um personagem dos mais foda aparece, todo pomposinho, sentado num cavalinho fora da dungeon. Os malucos lá continuam atacando a lourinha, vão pra cima dela com tudo, ela consegue lidar com eles, porque ela é bem fortinha, e os cavaleiros que apareceu lá são tudo fracos. Ela começa a arrastar o esqueletão amarrado numa corda, porém ela é atingida por uma flecha. Então ela acaba meio que se machucando, saca? O protagonista tá perdido na própria consciência, como se ele estivesse afundando num oceano obscuro. Ele se pergunta se ele tá num pós-vida, fala que ele é fraco, por isso que ele não conseguiu proteger a mestra dele e nem a Rúbia.
E aí que ele se toca que ele não tá morto, porque se ele tivesse morrido ele teria ressuscitado. Então ele se toca que é tudo uma ilusão e acaba voltando. Porém, no momento que ele volta, a Hina tá em cima dele, pingando sangue. Já que ela recebeu 3 flechadas na parte das costas lá dela, velho. O maluco lá fica perguntando por que atirou na bruxa, já que eles têm ordem pra levar ela viva. Lembrando que ela não é bruxa, mas é só porque ela tá acompanhada do esqueletão. Os malucos se perguntam se agora eles vão obedecer eles e junto com eles embora. Então ela faz uma cara bem de psicopata e pergunta se ele não prestou atenção no cheiro. A Rúbia tinha deixado muitos explosivos no chão com um trieiro de pólvora. Então ela simplesmente acendeu e explodiu a caverna inteira, com um cheiro absurdo lá. Os que não foram afetados pelo cheiro vão pra cima do esqueletão, mas ele dá cabo dos malucos rapidão. Eles conseguem sair tranquilamente da dungeon. Ele coloca a Hina no chão e diz que vai quebrar as flechas pra poder tirar elas pra fora. Nesse momento, uma voz vem ao fundo. Me relataram que havia um necromante de alto nível, mas parece que estavam exagerando. No mesmo instante que ele escuta a voz, ele é atacado diretamente pelo cavaleiro de cabelos brancos e olhos azuis, o mesmo que apareceu com uma postura intimidante no meio do capítulo. E é nesse momento que a luta entre o esqueletão e esse cavaleiro vai começar. Porém, vai ficar pro próximo episódio da Jornada do Puro Osso. Demorou um cadinho, mas saiu. Isso aqui vai virar uma série no canal, se Deus quiser, e se o Fanny quiser também, porque eu sozinho não mando nessa bagaça não. É isso aí, meus manos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis!